Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia. E eu quero, lógico, no devocional de hoje, trazer novamente um momento inicial de reflexão, porque não tomar uma decisão é uma grande decisão. Quantas vezes você já protelou um probleminha na sua vida? Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já protelamos um probleminha, um fragmento. Algo que é tão irrisório que simplesmente não faz o menor sentido de resolver agora. Algo que supostamente não vai atrapalhar em absolutamente nada. E aí o probleminha ele cresce, ele cresce, ele cresce, ele cresce, cresce mais, e chega um momento em que você simplesmente não tem mais como resolver. E aí, só um milagre. Você já passou por algum problema de limpeza espiritual na sua vida que era necessário que você limpasse? Não haveria necessidade de intervenção de ninguém, nem tampouco de Deus, porque você mesmo poderia solucionar. Mas, por não tomar a decisão e não resolver o problema, essa suposta, esse suposto fragmento, uma coisa tão microscópica, se tornou algo gigantesco na sua vida. E agora, só um milagre, não é? Você já fez um autoexame espiritual para identificar quais são as áreas da sua vida que necessitam de limpeza, que precisam de purificação? Você já fez essa análise? Quais os problemas que você pode estar nesse momento passando e tendo, cultivando lá dentro do teu coração e que está impedindo uma comunhão mais profunda com Deus e com outras pessoas ao seu redor? Será que tem alguma rusga? Será que tem alguma mancha, alguma mácula, um arranhão? Um fragmentozinho de nada, uma besteirinha que dá para protelar e resolver depois? Você está disposto ou disposta a tomar medidas concretas para resolver a impureza espiritual que contém na sua vida e buscar um momento de santidade diante de Deus? Se você estiver disposto, então eu convido você a acompanhar o devocional inteiro e inicialmente a fazer uma oração pedindo para que o próprio Espírito Santo mais uma vez trate com você sobre isso. Então, se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque nós decidimos estar aqui diante da tua presença. E nós estamos aqui, Pai, buscando e pedindo orientação para a nossa vida, para aplicarmos e, acima de tudo, obedecermos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia. E temos a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde nós nos veremos face a face. Obrigado, Pai, pela maravilhosa oportunidade de ler a tua palavra, porque sabemos que não somos merecedores. Sim, somos indignos de abrir a tua palavra e ler, mas porque o teu amor nos alcançou, hoje nós temos prazer e nos deleitamos com a maravilhosa oportunidade de abrir a tua palavra, aprender sobre ela e aplicarmos em nossas vidas. Cuida de nós, Paizinho, proporciona o pão do dia de hoje. Não deixa faltar nada na nossa mesa. Cuida de nós. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. E que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém. A leitura de hoje, ou melhor, as leituras de hoje, né? É apenas um versículo. Aliás, um não, vários. Está em Levítico, no capítulo de número 14, do versículo 33 até o 48. Levítico 14, do 33 ao 48. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler por ela.
Mas se você por algum motivo não tiver uma Bíblia, ou não puder, ou não conseguir aí acessar ou ler por ela, eu estou compartilhando na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador a leitura. Quem vai fazer a leitura de Levítico 14, do 33 ao 48, é a minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Nos diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes, na casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que a houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também, o que se deitar a dormir em tal casa, levará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, mando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Amém. Amém, glória a Deus. Na tradução que a tia Jane leu, é praga. Na minha tradução tem mofo. Praga ou mofo, né? É mofo. Essa praga aí é o mofo enraizado nas paredes da casa das pessoas, dos israelitas. Antes de começar a explicar isso que nós lemos, antes de discernirmos um pouco sobre isso que nós lemos, eu quero te dar uma visão um pouco panorâmica a respeito do livro de Levítico. O fim do livro do Êxodo, que fica antes do livro de Levítico, ele relata sobre a construção do tabernáculo. A primeira parte do livro de Números, que fica depois do livro de Levíticos, se você observar na sua Bíblia, ele relata os arranjos para a viagem do povo de Israel do Monte Sinai até a Terra Prometida, onde o tabernáculo construído pelo povo fica no meio do acampamento, no meio do povo de Israel.
Então eles estão ali caminhando até a terra prometida e o tabernáculo fica no centro do acampamento, bem no meio. O livro de Levítico, ele está entre esses dois livros, Êxodo e Números, e nesse livro de Levítico, ele lista os regulamentos para o tabernáculo, para o que os israelitas entendam como que deve proceder. Os rituais, os sacrifícios, as ofertas, a oração, a presença de Deus, o que, que eles precisam fazer. Uma vez que Deus quer estar ali presente com eles. E como Deus é santo, existe a necessidade deles também estarem em santidade, puros, limpos. Então, o livro de Levítico, quando a gente olha com olhos humanos, ele é uma leitura repetitiva, é uma leitura cansativa. Se você observar, uh, às vezes dá cansaço de fazer a leitura. Eu falo muito por conta de um amigo meu que tentou uma vez fazer a leitura da palavra de Deus e claro, ele não é cristão. E ele disse, eu desisti 3 vezes de fazer a leitura da Bíblia. Comecei 3 vezes, mas 3 vezes eu desisti. Passa até de Gênesis. Chego no Êxodo, mas quando chega em Levítico é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanto detalhe, é tanta repetição. E Gênesis tem árvore genealógica para tudo quanto é lado. E eu não consigo entender nada. É claro, enxergando pelos olhos humanos é assim. Agora, quando nós olhamos por um lado espiritual, quando nós paramos para discernir a palavra com cuidado, ler, não por ler, mas ler e entender, nós temos então a percepção claramente sobre a santidade de Deus, sobre a sua pureza e sobre a expiação necessária para nos apresentarmos diante dele. Porque é, em suma, o que trata o livro de Levítico, sobre santidade, sobre pureza e sobre a expiação dos pecados. Não são sobre meros rituais que estão descritos no livro, mas tudo isso aponta para a pessoa de Cristo Jesus, que foi o sacrifício perfeito, em santidade, na pureza e trazendo expiação para os nossos pecados. No Novo Testamento, Paulo, ele fala sobre isso, só que em um nível individual, para o cristão entender sobre a necessidade de nos mantermos como habitação e morada do Espírito Santo, como uma casa de habitação do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e em 2 Coríntios, no capítulo 6 também, você encontra isso. Paulo, ele trata disso de uma forma ainda mais intensa, lá no livro de Efésios. O livro de Efésios, no capítulo 2 e o capítulo 3, são 2 leituras pequenininhas. Você lê, eu acho que em menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos, porque são 2 leituras pequenas. Mas Paulo, ele trata disso ao mencionar o sacrifício perfeito realizado por Jesus Cristo através da sua santidade, da sua pureza e, claro, da expiação que ele fez. Sacrifício esse que não nos traz apenas o perdão, mas a reconciliação com Deus. Podemos, então, analisando depois disso tudo, você ter essa visão panorâmica e pegar essa leitura que nós fizemos a respeito do tratamento da purificação de coisas morfadas, de mofo. Se você fizer uma leitura um pouquinho antes aqui que nós fizemos, de alguns versículos um pouco anteriores, você vai ver que Deus ele trata sobre o mofo nas roupas, em tecido, em roupa de couro. Ele trata sobre o tratamento e a purificação de lepra.
como nós já falamos sobre isso no devocional de ontem, várias passagens em Levítico falando sobre a purificação da lepra, e agora aqui nós estamos vendo o mofo. O mofo nada mais é do que partículas pequenininhas, são fragmentos, coisas microscópicas pequenininhas, que ao olho humano não é nem visível, mas ele vai se juntando, e de repente tem uma mancha na parede. Tenho certeza que você já deve ter visto uma mancha de mofo na sua roupa, na roupa de couro e até mesmo na parede. É muito comum, principalmente quando chove e a umidade ela aumenta, então aparece a mancha de mofo. Natural isso acontecer. Então nós podemos extrair lições valiosas dessa passagem aqui que nós lemos em Levítico com relação à purificação de uma casa. A palavra de Deus, ela mostra claramente que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos uma casa. E nós precisamos refletir aqui, muitas das vezes, sobre o que nós permitimos residir dentro de nós. Às vezes nós permitimos que em nós resida mágoa, more, né? Que em nós more, habite, que esteja conosco mágoa, ressentimento, egoísmo, orgulho, teimosia, falta de perdão, rancor, compactuar com aquilo que é errado. Um parente seu que vive falando mentira e você vive, é verdade. Ainda chama mentira de verdade. A desobediência ao seu pai, à sua mãe. Às vezes é tão minúsculo esse fragmento daquilo que reside em nós, como, por exemplo, o simples despertar para assistir o devocional, para orar. Não é nem para assistir o devocional também, às vezes até para orar. Eu vou falar para você como eu faço. Quando eu acordo pela manhã cedo para fazer o devocional, para orar, eu não acordo 5 horas da manhã. 5 horas da manhã o devocional começa. Eu acordo 4:30 da manhã. Sabe o que eu faço para acordar 4:30 da manhã? Eu coloco um despertador às 4:30, outro às 4:45, outro às 4:50 e outro às 5 horas. 4 despertadores. É impossível, se um falhar, o outro não falha. É impossível que eu não levante. Se eu lá, durante o sono, sem querer, eu apertei lá o botão lá, soneca, o outro vai tocar. Eu não perco o horário. Sabe, é um micro fragmento, mas que pode me causar sérios problemas. Porque eu não me levantar para orar é um grande problema. Eu considero. Se eu tenho um compromisso com Deus, não são com vocês. O meu compromisso em levantar 4:30 da manhã, primeiro é com Deus. Então, eu, Joelson, estou falando de mim, eu não estou falando de você. Então, se eu tenho um compromisso com Deus de levantar e às 5 horas da manhã estar louvando e orando e agradecendo por Ele em toda e qualquer situação, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente pedir para Deus assim, no dia anterior, à noite: Senhor, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, me dá coragem para me levantar amanhã cedo para acompanhar o devocional, ou, né? Pai, me dá coragem, me desperta amanhã cedo para orar, para mim poder conversar contigo de manhã, amanhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, amém, obrigado e boa noite. Irmão, o que é responsabilidade minha e sua, é responsabilidade minha e sua. Não seja menino para pegar aquilo que é responsabilidade sua e jogar nas mãos de Deus. É igual ir para o colégio. A criança sabe que tem que ir para o colégio, sabe que a aula inicia às 7 horas da manhã ou 1 hora da tarde, e tem que tomar banho, tem que almoçar, tem que se arrumar. Não dá para fazer isso 15 minutos antes. Vai atrasar.
É um compromisso. E se a criança não consegue cumprir com um compromisso tão pequeno, é um fragmento, que é chegar cedo no colégio, no horário, na escola, você acha que quando ela estiver aí enfrentando os desafios do mundo, que ela se deparar com um problemão, você acha que ela vai resolver? Ela vai se enrolar. Porque se ela não consegue ter responsabilidade naquilo que é pequeno, ela vai ter responsabilidade naquilo que é grande? Não vai. Não vai. Então tá vendo como um fragmento tão pequeno, uma besteirinha, uma coisinha de nada, vai juntando e junta e junta e junta e junta e de repente causa um mofo. Eu não sei se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, mas se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, a leitura declara que o sacerdote ele vai examinar a casa. Se ele encontra lá a praga, né, o mofo, que é uma praga, isso é uma praga. Se ele encontra lá a praga, ele fecha a casa, espera 7 dias, volta, aí ele vai examinar a casa, ele vê se lá a mancha é verde ou avermelhada, se há profundidade na parede, se a parede ela está um pouco mais funda do que a outra, do que o resto da superfície da parede. Se ele percebeu aquilo dali, é mofo. Ele manda raspar a parede, manda tirar a pedra e jogar fora o reboco, e jogar fora a parede, as pedras. Troca-se as pedras, faz um reboco novo, fecha a casa e espera mais 7 dias. Ele volta de novo. Para prestar atenção. Lê que o que eu estou falando aqui para você agora é a leitura que a gente fez. Se você não está entendendo é porque você não prestou atenção na leitura. E aí o sacerdote volta lá depois que rebocou a casa, 7 dias depois. Ele entra na casa. Olha, se a casa não tem mais a mancha de mofo, não tem mais nada, ele declara a casa pura. Pode voltar a habitar lá. Se a casa não tiver pura, apareceu a manchinha de mofo, o que é que ele faz? Ele manda raspar a casa todinha, raspa tudo, tudo, reboca a casa toda, toda de novo, toda, reboca a casa toda. 7 dias. Volta lá, apareceu aliás, não apareceu a mancha, casa tá pura, pode habitar. Apareceu a mancha, é mofo crônico, é corrosivo. O que é que ele vai mandar fazer? Destrói a casa, pega tudo e joga fora do acampamento, em um lugar impuro, joga lá e reconstrói a casa do zero. Se você não entendeu isso, porque o que eu falei está escrito, você vai lá e lê de novo. Quais são as lições que nós podemos tirar sobre isso para as nossas vidas? Irmão, se você olhar para a leitura, você vai dizer assim, meu Deus, o quanto é repetitivo. Esse negócio tira reboco, põe não sei o quê, e volta não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo outro. Que coisa chata. Se você olhar com o seu olho humano, é isso que você vai entender. Agora, se você olhar pelo lado espiritual, você vai entender você como casa, que existe uma rusga dentro de você, um problema, um mofo, um micro fragmento em que você tem que solucionar. Esse microfragmento, ele pode ser uma coisa simples, como na roupa ou numa peça de couro. E se você ler um pouquinho Levítico, você vai ver que a solução pode ser apenas uma lavada. Você vai lá e lava a roupa. Está lá escrito, leia. Você vai estar lá e você vai lá, lava a roupa, esperou 7 dias, o sacerdote vai olhar e aí vai ver, tá tudo bem, não precisa. Ótimo, pode usar, tá limpo, tá puro. Ou você vai ter que rasgar a roupa e jogar fora. A mesma coisa com a pedra. Pode ser uma coisa simples, você raspa, resolveu o problema. Ou você vai ter que demolir a casa toda. E quem é a casa na história? Quem é a casa? Lembre, a Bíblia é um livro espiritual. Aqui em Levítico ele está falando sobre algo físico, sobre de fato uma casa, uma residência. Mas o Espírito Santo ele está falando agora para você, você como casa, como habitação e morada dele. Ele não vai morar onde tem mofo. Ele não vai morar onde tem mofo. E o que é o mofo, Joelce? São os problemas que eu falei no início. Quais foram os problemas que eu disse no início?
Vou relembrar você, né? Vou relembrar você. De repente, são o seu orgulho, pode ser a teimosia, a teimosia, a falta de pureza, a falta de clareza, a protelação de problemas, pode ser a desobediência aos pais, pode ser tudo e qualquer coisa que te afaste de Deus, tudo e qualquer coisa que te afaste de Deus. O egoísmo, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, compactuar, concordar com aquilo que é errado. Isso tudo são rusgas. E como eu mencionei, começa com uma coisa tão pequenininha. Hoje eu não vou para o culto, não vou para a igreja. Aí domingo que vem, quer saber? Eu não fui domingo passado, nem me fez falta mesmo. Hoje eu não vou de novo. Aí não vai para a escola bíblica dominical. Aí falta hoje, aí dá uma desculpinha. Aí é uma dor de cabeça que não existe. Aí você não vai para o culto, por causa da dor de cabeça. Não vai para a igreja. Aí continua e vai protelando. Vai... Aí quando você vê, você está desviado. Era um probleminha, um fragmentozinho de tamanho assim, ó. E virou um problema. E um problema grande. Tudo porque você não tomou uma decisão. E como eu iniciei no início desse devocional, não tomar uma decisão é uma grande decisão. Então, são 3 pontos aqui para você examinar. Primeiro, o exame espiritual. Você tem que refletir e tirar um tempo, e isso é diário, para você refletir sobre os seus pensamentos, suas atitudes, seus relacionamentos. Pergunta você mesmo, o que é que tem ocupado o meu coração? Existem áreas da minha vida que precisam ser purificadas, que precisam ser lavadas, que precisam ser raspadas e rebocadas. Existem áreas da minha vida que eu preciso remover certas pedras e colocar outros tijolos na parede e fazer uma nova parede? Ou será que você precisa começar do zero, arrebentar a casa inteira, destruir, construir uma nova? Você tem que analisar. Ore por discernimento. Peça a Deus para iluminar as áreas da sua vida que precisam de purificação e ore para receber orientação do Espírito Santo. Mas lembre, o que é responsabilidade sua é responsabilidade sua. Não coloque nas mãos de Deus aquilo que é responsabilidade sua. O que é de Deus e nós não podemos resolver, ele resolve, ele soluciona. De repente é um problema físico, é um problema de saúde, e não importa o que você faça, quem vai resolver é Deus. Mas o que é responsabilidade sua, você assuma. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Essa história de, meu Deus, me dá coragem para me pedir perdão. Irmão, você precisa de coragem para pedir perdão, não. Você precisa de vergonha na cara. Ponto final. Você não precisa de coragem. Se você errou, peça perdão. Irmão, você olha, me perdoe. E se uma pessoa não perdoar, o problema é dela e Deus. Faça a sua parte. Pare de esperar pelos outros para resolver um problema que quem tem que resolver é você. É igual subir numa calçada. Você vai subir numa calçada. Aí, de repente, para você, subir numa calçada não é um problema. É só colocar o pé e subir. Para outra pessoa, subir numa calçada é um grande problema. Porque a pessoa, ela infelizmente, não tem. Ela anda de cadeiras de rodas. Então, para subir numa calçada, nossa, é complicado. Mas tem a rampa. De repente, a calçada tem uma rampa. Suba pela rampa. Pare de encontrar desculpas. Pare de colocar problema onde não tem. Segundo, a remoção da impureza. Depois que você identificou, você fez o exame espiritual e identificou o que precisa fazer, você remove a impureza. Identifique claramente quais são os comportamentos, os pensamentos, as atitudes que estão impedindo que haja comunhão entre você e Deus.
e com as outras pessoas. E seja honesto com você, porque a Deus você não engana. Senhor, eu estou aqui com um batente na minha frente e não consigo subir. Aí Deus vai olhar para você e dizer, meu filho, tem uma rampa ali do outro lado, é só você caminhar até a rampa. Ah, porque eu não. Agora o problema não é mais o batente que você não pode subir, agora é porque não tem quem empurra a sua cadeira de rodas. Irmão, vai se arrastando. Resolve o problema. Para de orar para Deus pedindo a solução de um problema que quem tem que resolver é você, não é Deus mais. Tome uma ação. Assim como na purificação da casa que nós lemos aqui, tome medidas concretas para remover as impurezas. Para de protelar. Isso pode resolver de uma vez por todas o problema e deixar com que aquele probleminha se torne um problemão sem fim. E se preencha daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Após a remoção das impurezas, preencha a sua vida. Você não vai pegar um tijolo velho para tampar um buraco de uma impureza que você tirou. Você tirou o tijolo, removeu o mofo, descascou a parede, removeu o mofo, tirou o tijolo, não põe um tijolo velho não, irmão. Coloca uma coisa nova. Põe uma coisa nova, coloque lá uma coisa nova. Não misture o barro que você vai precisar para colocar o reboco com areia, não. Use o barro puro e coloque lá na parede barro com cimento e jogue na parede, tampe. Não misture com areia, não. Porque se você misturar com areia, o reboco mais lá na frente vai virar pó, como certas casas que eu conheço, que você vai pregar um prego na parede e não dá porque o reboco é areia. Não misture, não use material de segunda construção em você. Você é uma casa. Use coisas que são de primeira. Pegue a Bíblia e leia. Comece lendo a Bíblia. Não é livro espiritual de autoajuda, não. É a Bíblia. Pega a Bíblia para ler a Bíblia. Eu não sei por onde começar, Joelson. Vai lá para o Evangelho de João. Começa por lá. Depois você preste atenção no período que é necessário para observação. Então, primeiro, você examina o que precisa ser corrigido. Segundo, você age. Limpa. Limpa. Depois, você observa. Se você observar aqui o que nós lemos, o sacerdote ele entra, ele observa, ele olha, tá bom, tá puro, tá ruim, vamos resolver. Observa, cultive uma vigilância espiritual, mantenha essa vigilância, mantenha-se atento às mudanças no seu coração, naquilo que você está pensando. Começou a pensar besteira, põe um louvor, irmão. Põe um louvor. Eu aqui direto em casa, trabalhando, coloco um louvor. É a Bíblia aqui do meu lado. Para quê? Para não pensar besteira. Para estar sempre com o pensamento em Cristo. Irmão, se você não vigiar, o ladrão vai vir. E o ladrão vem para quê? Então mantenha os seus pensamentos positivos, longe de pensamento negativo. Abre a Bíblia e vai ler. Tá pensando besteira? Ore. Não tem força para orar? Louve. Mas faça alguma coisa para mudar suas atitudes. Mantenha-se em vigilância. Persista na oração e na meditação. Persista na oração. Aqui em casa, um exemplo, aqui em casa não tem parede, é difícil eu ficar sozinho aqui em casa. Os quartos não tem portas na minha casa. Irmão, vai pro banheiro. No banheiro não tem porta, não. Vai orar no banheiro, senta lá na privada e vai orar. Qual o problema de sentar no aparelho, no sanitário e orar? Você precisa de intimidade? A solução é essa? Resolva.
Ou então você chega para as pessoas na sua casa e fala assim, ó, gente, o seguinte é esse, eu preciso aqui de 10 minutos, pelo amor de Deus, preciso de 10 minutos para orar. Por favor, vou sentar ali na cama, me deixa ali quietinho 10 minutos, depois a gente conversa sobre os problemas, tá bom? Quero orar. Senta na cama e vai orar. Mas resolve. Persista na oração, na meditação da palavra. Leia, leia e leia a Bíblia. E busque constantemente pela santidade. O que é ser santo? É ficar voando nas nuvens com a auréola aqui na frente, que nem eu já falei outras vezes, né? Com a auréola aqui em cima. Não, ser santo não é isso não, irmão. Ser santo não é isso não. Ser santo é viver apartado do pecado e de tudo aquilo que te separa de Deus. Apartado do pecado. Busque por isso o tempo todo. Busque estar distante do pecado, livre do pecado. Fique incomodado com o pecado. Se você não se incomodar com o pecado do lado, de repente você está vendo do seu lado alguém pecando. Se você não ficar incomodado com isso, você pode ter certeza que você está em pecado também. A luz está passando longe de você. Não fique inerte diante do pecado. Com, com amor, confronte-o, peça perdão e viva em busca constante pela santidade. Busque viver constantemente de acordo com os princípios de Deus. Se você fizer isso, se você olhar, assim como a gente viu em Levítico, existe todo um proceder de Deus, um cuidado de Deus em olhar para nós, em tratar conosco. Ele é minucioso, detalhista. Portanto, pense sempre, analise. Então, faça um exame espiritual, faça a remoção do problema, haja, pare de botar a responsabilidade nas mãos de Deus quando a responsabilidade é sua. E terceiro, fique sempre em observação para ver se a mancha não vai aparecer de novo. E se ela aparecer, resolva. Se você puder, vamos orar novamente, pedir ao Espírito Santo que ele trate conosco nesse momento final do devocional de hoje. Que o sangue de Cristo tenha poder mais uma vez nas nossas vidas, nos direcionando para tudo aquilo que ele quer que nós façamos nas nossas vidas, que nós pratiquemos nas nossas vidas. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa maravilhosa palavra diante de ti que nós lemos, Pai. A tua presença inigualável, tratando conosco, nos corrigindo, por amor. Que ato maravilhoso de amor que o Senhor nos dá, de estarmos santos, de vivermos em santidade, de não nos desviarmos, mas estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa no dia de hoje. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós em cada aspecto das nossas vidas, nos livrando de todo mal. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Santo Deus. Muito obrigado, Pai, por todo o carinho. Paizinho eterno, mais uma vez nós te pedimos pelo pão do dia de hoje. Cuida de nós, Senhor. Nos alimenta, nos dá a provisão que nós precisamos para honrar os nossos compromissos. Cuida de nós, Paizinho, porque os dias são maus, estão difíceis. Cada dia mais está difícil, Pai, e nós precisamos muito da tua presença. Porque sem ela nós não vamos conseguir. Cuida de nós, Pai. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.